Bem-vindos ao Neurodiversidade Consciente. Eu sou o Rafael, sou psicólogo, atendo neurodivergentes, e estamos aqui hoje com uma convidada da nossa comunidade, uma pessoa muito legal e que vai falar muito das suas viagens. E que eu não estou sendo metafórico, ela realmente viajou pelo mundo. Antes disso, curtam, compartilhem e comentem. E é isso, recado do YouTube dado. Vai lá, Natália, se apresenta, é com você. Tudo bem, eu sou a Natália, meu nome é Natália, eu sou argentina, sou nascida em Buenos Aires, morei em Buenos Aires até os 25 anos, mais ou menos, tenho 2 filhos, a Donai de 13 e a Percy de 21, e agora estou morando aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Por agora estou aqui, não sei o que vai acontecer depois, né? Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco, assim, a minha caminhada, no sentido... A minha caminhada foi mais uma busca espiritual que teve, né? Porque o meu laudo, na realidade, tem 1 ano e meio que eu tenho meu laudo. Então, foi uma coisa que eu descobri recente. Eu sempre entendi que eu sou uma pessoa diferente. Sempre me achei diferente, sempre vi o mundo de uma forma diferente. Sempre me senti muito sozinha aqui dentro, né? Por mais que eu seja uma pessoa extremamente sociável, eu passo a mensagem muito fácil, converso com todo mundo, não tem problema nenhum. Eu amo pessoas, eu gosto muito de conversar, mas sempre senti aqui dentro um lugarzinho que poucos têm acesso, que poucos conseguem realmente entrar e entrar dentro do meu mundo, né? Eu falo que tem um mundinho, né, particular, eu tenho um mundo que só eu que fico ali dentro e poucas pessoas muitas vezes conseguem entender ele ou entrar nele. Então, esse laudo, ele trouxe para mim uma cura muito, muito grande. Eu acho que não tem idade para a gente ter o laudo, para a gente descobrir como a gente funciona. Esse laudo trouxe uma cura para entender o porquê que eu tomei o caminho que eu tomei, porquê que eu fiz as coisas que eu fiz, porquê que eu escolhi o que eu escolhi, porque eu penso o que eu penso. Trouxe, sim, uma cura muito, 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 muito grande. Então, eu acho importante que não importa a idade que você tem, se você sente ou se identifica com tanto autismo, com superdotação, é importante você procurar uma resposta, né? Eu acho que, para mim, foi muito bom. Minha caminhada começou lá quando eu era muito novinho. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente diferente, sempre me senti diferente, me falei, meio extraterrestre, né? Porque eu nunca me encaixei nas turmas de uma forma verdadeira. Eu, claro, estava perto, sempre quis fazer parte, mas eu sabia que não encaixava, era muito diferente. Eu pensava as coisas de uma forma diferente. Eu sentia que as pessoas da minha idade falavam coisas que para mim não faziam sentido. Eu não entendia porque as pessoas pensavam de determinada forma. Um exemplo, eu lembro, eu não vou esquecer nunca, 8 anos, eu escutei a menina falando assim: nossa, tomara meus pais fossem divorciados, assim eu ganharia 2 presentes no Natal. Isso aí, ou com 49 anos, nunca esqueci disso aí, porque para mim foi um choque que uma pessoa pensasse desse jeito. E como esse sempre tem muitos, a gente vê como que muitas vezes as pessoas pensam de uma forma que não tem muito sentido. Como as pessoas, a gente forma na sociedade, a sociedade acaba não tendo muito sentido, né? E quanto mais eu ia crescendo, mais eu via que as coisas, na realidade, não faziam sentido. Tá? Olhava para tudo e, para mim, era tudo muito injusto, muito sem sentido. As pessoas faziam coisas que para mim, não tinha sentido. E comecei a me sentir um pouco extraterrestre. Comecei a sentir que a injustiça, desde conversa, fofocas, coisa que eu falei, gente, para que isso? Eu sempre fui uma pessoa assim que a injustiça me trazia assim algo muito forte aqui dentro, né? E comecei a entender, na realidade, e eu pensava que aquele não era meu lugar. Eu, na minha inocência, achei que aquele lugar era assim porque era Buenos Aires. Na minha cabeça, achei que saindo de Buenos Aires eu ia achar outras pessoas, outro mundo, outra sociedade.
que o problema era o lugar onde eu morava. Então, eu comecei a criar aquela vontade de ir embora. E comecei também a sentir que eu tinha uma missão. Eu tinha uma missão, que eu tinha alguma coisa para fazer, para mudar o mundo, né? Eu tinha um lugar, em algum lugar do planeta, tinha um lugar me esperando, com pessoas parecidas a mim, para fazer a diferença de alguma forma no mundo. E isso foi crescendo, cada dia mais, ficou mais forte, até que um dia, com 25 anos, eu decidi mesmo pegar a mochila e ir embora, em busca de uma missão. Porque eu tinha a possibilidade de ficar lá, estudar, tinha a possibilidade de ter uma vida tranquila, né? Mas nada fazia sentido para mim. Se eu não conseguisse enxergar o que tinha lá fora daquela bolha, eu não conseguiria estar em paz. Eu sentia literalmente não, mas eu sentia que a gente estava dentro de uma bolha, que ali dentro as coisas eram desse jeito, mas que fora daquele lugar era diferente. E eu entendia que eu precisava conhecer o que acontecia lá fora, porque o que eu escutava era o que chegava até mim, o que eu conhecia era aquele pedacinho, né? Eu conseguia enxergar a minha amiga, outro vizinho, mas eu não conhecia além disso. É como que era uma bolha mesmo, me sentia assim. E naquele tempo também não tinha do YouTube, não tinha informação como hoje, que você vê o mundo através do YouTube. Naquele tempo não, era só e-mail. Então a gente só dependia do que chegava nos livros, na escola e que eu passava no jornal. Então era muito limitada a informação e aquela visão do mundo. Então eu queria sair para ver como que era lá fora, né? Muitas coisas que você aprende quando você mora no lugar são mentiras, são narrativas, né? E eu via que muitas coisas eram narrativas, que eram coisas que não faziam sentido, né? Então eu queria meio como que conhecer realmente o que acontecia, né? Como que é a verdade, né? Um pouco isso, conhecer a verdade fora daqui, outras culturas. Eu iria ir para a Itália, mas teve um problema no país, aí não consegui ir para a Itália e escolhi vir no Brasil. Eu tive um sonho, naquele tempo que eu estava programando sair, e eu sonhei que tinha uma escada, eu descia uma escada e tinha água. E eu mergulhava naquela água e voltava daquela água e subia a escada. Isso representou para mim como a morte de um tempo, a morte de uma etapa da minha vida. E depois tinha um sonho, mas não era um sonho de sonhar, era um sonho da minha cabeça, de ver uma imagem de eu em uma tenda fazendo comida. Para muita gente, assim, uma tenda branca, e eu fazendo comida em uma panela muito grande, com muitas pessoas sentadas, sabe, essas mesas largas que tem, com muita gente, e eu servindo comida. E para mim, essas pessoas eram pessoas que estavam passando por problemas, ou era uma catástrofe, ou era a guerra, eu não sei. Mas eu sentia que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que ajudar pessoas em momentos de crises. Não sei de onde tirei isso, gente, mas eu tinha isso na mente. E eu falei, eu vou atrás. Eu não conseguia ficar lá. É uma coisa muito forte. Eu sentia que se não seguia isso, eu não conseguiria nunca ser feliz. Por mais que eu tivesse tudo, por mais que minha família é uma família de classe média alta, que poderia me dar tudo que eu precisava, estabilidade para estudar, mas eu não quis, porque eu não conseguia, sinceramente, ficar lá. Peguei minha mochila e vim para o Brasil, sozinha. Porque também uma das coisas que eu senti era que eu tinha que vir sozinha, porque ninguém poderia me desviar do que eu estava querendo achar. Eu estava em procura de alguma coisa. E eu sabia que se eu estava com uma amiga ou com um amigo, essa pessoa iria me tirar daquilo que eu queria. Então, como eu sempre fui muito diferente, eu falei, eu não vou conseguir alguém que queira o mesmo que eu, então preciso ir só. Aí vim para o Brasil e começou a minha caminhada, vim em 2012. Comecei a conhecer pessoas, comecei a viver em diferentes situações, comecei a conhecer pessoas de todos os níveis sociais, comecei a conhecer o que é a realidade, sair da bolha,
comecei a quebrar paradigmas de uma forma muito forte, comecei a quebrar coisas que eu tinha na mente, narrativas que eram mentira, mas eu precisava viver as coisas para entender que era verdade e que era mentira. Muito perigoso, o que eu estava fazendo verdadeiramente era, mas para mim foi extremamente necessário fazer essa caminhada. E nessa caminhada, como era espiritual, eu fui entrando em diferentes religiões, conhecendo, porque eu tinha dentro de mim alguma coisa que ia me falando, sinceramente, eu sentia, não era uma voz assim, mas eu sentia aquelas direções que eu estava seguindo. Eu tinha que buscar o lugar, que eu precisava mudar algumas coisas, né? Então, aquilo foi como mudando a minha pessoa. Era como uma análise de entender o que eu precisava mudar, de autorreflexão, de ir para dentro, natureza, e tudo isso foi me transformando e foi abrindo minha cabeça de uma forma muito especial. Aí eu entrei por exemplo, visitei igrejas, visitei a Hare Krishna, por exemplo, visitei igrejas, como se chama? Espírita. Fui para a Bolívia também, e também esteve nos rituais xamânicos, por exemplo, lá na Bolívia, na fronteira com o Peru. Então, conheci muitas coisas, tem muitas comunidades também que eles são mais nova era, né? Que tem uma coisa mais do chakra, da energia, li tudo, gente. Todo livro que chegava na minha mão, eu lia. Autoajuda, chakras, cura com a mão, era chá de tudo jeito, tudo. Eu ia engolindo informação para ver cadê, né? Qual é o meu caminho, qual é que aquilo que está me chamando, né? E passei por muitas comunidades, teve muita experiência, mas teve duas que me marcaram muito. E as duas foram no mesmo lugar que se chama Rondônia. Eu fui para a Bolívia, fui para Peru, conheci lá culturas diferentes, entendi muitas coisas também, porque a discriminação do índio com o branco, eu sofri discriminação lá, mas eu entendi por quê. Então, foi um choque cultural, de aprendizado, foi muito bom para mim. Eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz, era necessário para mim. Mas teve duas experiências espirituais, ou com a parte espiritual, que foram muito fortes, que me marcaram. Uma foi na Rondônia, foram as duas na Rondônia, mas uma foi indo para Amazonas, eu passei pela Rondônia. E nesse lugar, tinha um lugar que era uma igreja de Santo Daime. Não sei se vocês conhecem o Santo Daime, eles usam as plantas que chamam ayahuasca. Eu fiquei lá, morando um tempo naquela igreja. Fazia parte daquela comunidade lá na Rondônia. E eles faziam rituais, né? Com ayahuasca, e todo um ritual xamânico, toda uma coisa muito espiritual. Você não pode, antes de ter esse momento espiritual, você não pode beber, você não pode ter um monte de regras. Bora, eu estava lá para experimentar, eu queria achar Deus, eu queria achar aquilo que era meu caminho, eu estava procurando de todo jeito, cadê o que está me chamando, cadê a minha missão, né? E passei por lá, e tomei aquele chá, que chama ayahuasca, e tive uma experiência muito forte, porque aquele dia eu sempre buscando direção, sinceramente, eu queria servir, eu queria fazer a diferença, eu queria mudar o mundo, né? E aquele dia tomei a ayahuasca, foi a primeira vez que eu tomei. E tem todo um ritual, mexem aqui, dançam para lá, e eu sentei na cadeira. Quando eu sentei na cadeira, eu olhei para mim assim, e eu vi como se fosse uma túnica de pano. Esse como se fosse pano de chão, uma túnica de pano de chão. E quando eu olhei para minhas pernas eram de homem, e eu tinha umas sandálias rústicas, mas meus pés eram de homem também. E naquele momento, eu entendi, não sei como, que era Jesus. Eu tive essa visão, é Jesus. Teve essa visão, falei, não, que legal, Jesus. A luz de cores e tudo bem. De repente, depois dessa imagem de Jesus, eu comecei a ver cobras, eu comecei a ver coisas muito ruins. Comecei a ver bicho grande, assim, horrível. As pessoas, os líderes, eles pareciam demônios, ou seja, comecei a ver coisas muito feias.
Supostamente, esse chá alucinógeno, ele abre o olho espiritual. E aí tem pessoas que veem coisas, tem pessoas que não veem nada. Mas a minha experiência foi essa. Não foi legal, foi bem ruim. Tem pessoas que eu não aconselho ninguém tomar, porque tem pessoas que ele acaba dando problemas psicológicos. Quem tem alguma tendência, que tem algum problema já, pode dar um gatilho e a pessoa não voltar mais, né? Então, não é algo que eu vou aconselhar a fazer, mas naquele tempo eu fiz. Aí foi aquela experiência que eu teve, foi muito ruim, porque depois comecei a ver coisas muito ruins. E eu decidi ir, na realidade, fui para outra comunidade, onde também tinha um homem que era um mago branco, e uma história casado com duas mulheres, aquele também era toda a bruxaria que tem lá. Mas o que acontece, gente? Eu sentia que aquilo que estava me chamando, eu sentia quando não batia. Eu falei, gente, aqui não está o que estou procurando, não está aqui o que estou querendo. Por quê? Na minha cabeça, eu não queria poder, eu queria servir. E todos os lugares que eu passava, eles te vendem um pouco de poder, né? Você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir ver além, você vai conseguir. Eu falei, gente, eu não quero conseguir nada, eu quero servir. Eu quero mudar a história das pessoas de outra forma, fazer comida, ajudar. Eu não quero poder. Então, eu não estava achando aquele lugar que era para mim. Na volta, fui para a Bolívia, voltei para o Brasil, passei por uma comunidade cristã. Naquela comunidade cristã, as pessoas tampouco representavam Jesus. Nenhuma delas representava Jesus em seu comportamento. E falei, não, isso aqui também não quero, não é para mim, também nunca vou pisar na igreja. O último que queria pisar era uma igreja. E nesse momento que eu estava naquele lugar, um deles era diferente, eu vi que ele era diferente. Eu vi que ele era diferente, e ele sentou comigo, ele trouxe a Bíblia e começou a me explicar. E eu sou uma pessoa muito curiosa, né, gente? Eu queria saber o porquê, do porquê, do porquê, do porquê. E ninguém tinha paciência de me explicar o porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Mas aquele homem, ele conseguia me explicar o porquê, do porquê. Todas as perguntas que eu fazia, ele me respondia. Aí trouxe mais uma quietude no meu coração. Alguém que sabe responder o que eu estou perguntando, gente. Eu perguntava coisa difícil mesmo. A maioria das pessoas não tinha nem paciência para me responder. E aí esse homem falava, não olha nada isso aqui, não olha nada, porque estava tudo errado, continuava estando tudo errado. Eu saí de Buenos Aires achando que ia achar algo diferente, e na realidade não achei nada diferente. Gente, o ser humano é o ser humano em qualquer lugar do planeta. Sempre é da mesma forma. Mas ele me deu uma Bíblia, eu me fui para a Bolívia com aquela Bíblia, e quando eu comecei a ler a Bíblia no Novo Testamento, eu acabei entendendo que aquilo que estava escrito lá era aquilo que eu já sentia aqui dentro. Então, eu me converti ao cristianismo através de uma Bíblia. Através dessa Bíblia, eu voltei para o Brasil e aí eu procurei uma igreja para congregar. Aí comecei a congregar na igreja e que fui fazer, gente, missões, né? Lógico, fui fazer missões. Aí meio que encontrei na igreja, encontrei pessoas como eu, com propósito, com missão, que era isso que eu não encontrava onde eu morava. As pessoas, geralmente, elas, na cidade, elas moram, não tem muito propósito. Qual é o propósito? É comprar o carro, né? Qual é o seu propósito? Não, a minha filha é para a faculdade. Ou seja, propósitos que não tem a ver com propósitos de vida em si, não tem a ver com propósitos de mudar o sistema, o mundo, ajudar. São propósitos que a maioria das pessoas tem. Quando eu encontrei a igreja, eu vi pessoas que tinham propósitos que não tinham a ver com o material. E aí me identifiquei também. Mas fui fazer missões, e aí no caminho aconteceram algumas coisas com a igreja, me acabei decepcionando um pouco com algumas pessoas da igreja, e eu saí da igreja. Mas naquele tempo, foi algo tão precioso para mim, gente, que eu nunca me vou arrepender de aquele tempo de missões. Eu estava em um lugar muito pobre, um lugar muito onde as pessoas não sabem ler, estava no interior da Bahia, e eu consegui aprender tanto naquele tempo, tanto, tanto. A gente faz tanta diferença com tão pouco, sabe? Pessoas que nunca tinham nunca visto um bolo de aniversário. Eu sou de fazer um bolo de aniversário quando eles tinham o dia de aniversário deles, eu mudava a vida dessas pessoas.
Então, muitas vezes a gente quer mudar o mundo achando que a gente precisa fazer grandes coisas. E, na realidade, você muda o mundo de uma pessoa fazendo pequenas coisas. Dando um abraço, escutando alguém. Então, eu enxerguei como que, na realidade, eu sim posso mudar o mundo com tão pouco, sabe? Com coisas pequenas. Aí minha cabeça abriu muito mais, porque eu entendi a diferença de níveis sociais, de cultura, de tantas coisas, tantos paradigmas foram quebrados, que minha cabeça abriu de uma forma muito, muito forte. Então, toda essa caminhada foi para entender, na realidade, como um ser humano, como nós, né, não posso me colocar de fora, eu também sou ser humano, como a gente funciona, como o ser humano funciona, como que são nossos pensamentos, como que são, né, eu sempre falo com o Rafael sobre o mecanismo dos pensamentos, como que a gente, quais são as nossas necessidades, né, que realmente acontece. É verdade aquele paradigma que o rico é ruim, que o pobre é bom, que isso, aquilo. Não. Gente, o ser humano é ser humano. Em todo lugar do mundo é a mesma coisa. Só que ele se manifesta de formas diferentes porque temos culturas diferentes, temos estudos diferentes, temos coisas que nos fazem diferente. Mas todos os seres humanos temos a mesma essência. Temos coisas boas e coisas ruins dentro de nós. Mas quando a gente vive em um lugar somente e não consegue enxergar além daquela bolha, a gente acredita num mundo que não existe. Então, quando você sai daquela bolha que é seu mundo, você entende além daquilo, você consegue ter uma capacidade de entender as diferenças, de entender como a gente, na realidade, todos todos sofremos, de alguma forma ou outra, a gente precisa constantemente procurar preencher nosso vazio, né? Eu saí em busca de preencher meu vazio era espiritual, era o quê? A missão. Quando eu voltei para Belo Horizonte, já com internet, com YouTube, para mim foi uma maravilha, porque eu sempre gostei de informação, né, gente? Eu saí de achar porque queria informação viva mesmo, né? Informação de ver. E aí aprendi muito. Mas depois chegou o tempo, eu sinto como minha vida tem tempos muito, 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 muito claros. Depois de voltar daquela missão da Bahia, que fiquei lá, eu comecei outro tempo. Eu comecei um tempo diferente, onde eu já não estava tão ativa nas missões. Eu tinha que procurar preencher do vazio de uma forma diferente, né? Preencher do vazio de ver o que é para fazer, né? E eu entrei em grandes crises nesse tempo, 8 anos, que estou aqui agora, sem fazer nada, assim, muito, muito de viajar e fazer coisas, procurando um pouco o que é para fazer. E eu acho que eu tenho certeza que quando eu falo com algumas pessoas que elas sentem aquele vazio, aquela angústia, aquela ansiedade, é porque elas não encontraram o sentido da vida delas, né? Para que você nasceu? O que você sabe fazer? Eu acredito em Deus, então eu acredito que Deus, ele me criou para mudar a vida de algumas pessoas. Eu não vou conseguir mudar o mundo, eu não vou, mas eu sim vou conseguir mudar a vida de algumas pessoas, né? E isso me preenche, isso me faz feliz. Quando eu descobri, quando eu fiquei esse tempo aqui em Belo Horizonte e comecei a consumir informação sobre geopolítica, sobre muita psicologia, neuropsicologia, para entender a mente, o funcionamento do cérebro, eu descobri a superdotação. E quando vi o primeiro vídeo de superdotação, eu chorei muito. Eu chorei muito, 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 muito. Eu chorei muito mesmo. Chorei copiosamente, porque eu não acreditava como essa pessoa estava falando de mim. Sobretudo quando eu falei, vocês se sentem extraterrestres. Porque eu sempre falei isso, gente. Eu sou extraterrestre, eu não sou daqui, eu quero morar na Lua, eu não quero morar mais aqui nessa terra que não tem sentido.
tudo é ilógico, nada faz sentido. As pessoas vivem uma vida que eu não conseguiria nunca viver essa vida. E elas não são felizes, muitas delas não são, e elas não conseguem sair daquele caminho, sabe? Então, meio como que eu entendi o meu funcionamento, eu entendi porque eu sou assim, eu entendi porque a injustiça dói tanto em mim, eu entendi porque eu preciso de cumprir na missão, né? Eu entendo porque eu sou cristã, que Deus me chamou, que Deus me criou dessa forma, e que Deus me chamou para se ajudar a trazer alívio nas angústias das pessoas. Eu amo as pessoas, eu gosto de entender como as pessoas funcionam, de entender como o cérebro funciona, de falar para a pessoa, olha aqui, não se afoga num copo de água não, gente, olha aqui, olha, abre os olhos, olha o que tem aqui, ajudar as pessoas a enxergar o que elas não veem. E a gente que é superdotada, a gente consegue enxergar, muitas vezes, de uma forma diferente, a realidade. Então, você vê alguns caminhos que muitas pessoas não conseguem enxergar. Então, eu sinto como missão hoje, que já não vou pegar mochila, vou sair viajando pelo mundo, porque a realidade hoje é outra, meu tempo é outro. É muito importante entender os tempos que a gente está vivendo, para entender qual é a missão de hoje. O que foi ontem não é hoje. Né? E entender que as eleições que a gente faz, muitas vezes, deixa muitas coisas para trás. Eu fiz uma escolha onde eu escolhi o espiritual e não o material. Eu hoje gostaria de fazer uma faculdade, estudar, e eu não sei se vou conseguir, né? Eu poderia ter feito antes? Poderia, mas não era para mim fazer aquilo, era para fazer o que eu fiz. Então, hoje, muitas vezes, eu enxergo minha vida e me comparo com outras pessoas. Se eu fizer isso, eu vou sofrer, porque eu fiz outra escolha. Então, eu quero falar para vocês, eu não conheço a vida de cada um de vocês, mas muitas vezes você é diferente, você sente diferente, você quer outras coisas que a maioria quer, e você faz escolhas diferentes, e muitas vezes você paga um preço que as pessoas vão te criticar, como eu fui muito criticada pela vida que eu escolhi. Eu fui muito criticada pela minha própria família, por a vida que eu escolhi. Mas eu sei a necessidade que eu tinha, eu sei o que eu tenho hoje dentro de mim, o que eu colhi nessa viagem, o que eu aprendi nessa viagem. Não tenho dinheiro, compre. Eu não me arrependo. Mas sim, alguém que me vê desde fora pode me criticar, porque ele não vai ver bens materiais, ele não vai ver uma casa luxuosa, ele não vai ver coisas que eu conquistei. Nenhum diploma eu tenho para mostrar. Só que eu escolhi isso e eu preciso caminhar até o fim da minha vida entendendo qual foi a minha escolha e entendendo qual é o preço que eu estou pagando pela minha escolha, sem esquecer qual é a minha missão. Então, queria trazer para vocês um pouco isso, né? Se você está triste, ansioso, tenta procurar qual é a sua missão. Eu sou cristã e eu acredito em Deus. Você pode não ser cristão e não acreditar em Deus, mas tem que ter uma missão. Seja o melhor psicólogo que tenha no mundo, seja o melhor professor que tenha. Detecte as pessoas lá na sua aula, que sejam superdotadas, que sejam autistas, chame o pai, converse, corre atrás, faça com amor aquilo que faz, sabe? Faça com o melhor que você tem. Muda a vida daquelas pessoas. Eu acho que quando a gente consegue mudar a vida de algumas pessoas, a gente é feliz. Mas quem tem a percepção, como a gente, de que o mundo é injusto, quando você não faz nada para mudar o mundo te passa por cima. Vem a depressão, vem a ansiedade. Mas quando você consegue mudar um grauzinho aquele mundo que te oprime, que te engole, você consegue sentir diferente, você dá um sentido na vida, né? E é isso, busca o sentido na tua vida, busca a sua missão, sua vocação, e faça de tudo para mudar a vida de algumas pessoas que estão do seu lado. E isso vai mudar a tua, como muda a minha, né? Natália, sendo um pouco mais concreto, assim, conta pra gente alguma experiência que você viveu lá. Você me contou uma vez da fronteira que você atravessou com a sua filha, por exemplo. Fala a gente visualizar algo que você viveu ali, no sentido mais concreto, assim.
sentido mais concreto. Então, sim, teve experiências assim, eu tenho nesse caminho, eu passei bem superficial, gente. Tem muita história no meio. Eu casei, divorciei, mas queria focar na coisa mais da missão. Eu tenho 2 filhos, e minha filha tem uma filha de 21 anos hoje. Ela nasceu aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte foi um lugar que eu voltei sempre. É uma coisa muito, muito louca, Belo Horizonte. Nasceu aqui e ela, quando tinha 1 mês, eu saí viajar de novo. Com ela pequenininha do mês. Então, ela viajou comigo todo esse tempo. Ela viajou até 4 anos. A gente viajou muito até que ela começou a estudar. Então, eu viajava com ela pequenininha. Eu atravessei fronteiras com ela, na mãozinha, assim, lá na Argentina, passei para Bolívia. Me lembro de madrugada, muito pequenininha, eu com a mochilona atrás nas costas, um carrinho na mão, uma pequenininha da outra mão, caminhando 4 da manhã, atravessando a fronteira. E eu fiz coisas assim que hoje eu olho para trás e eu não acredito que eu fiz, né? Eu fui para Amazonas de barco. Então, são esses barcos, sabe, que você dorme na rede? Muito, muito, você dorme na rede e o barco, todo mundo falando, pode virar, que pode virar, passamos aqui, porque lá os barcos viram, é normal virar no Rio Amazonas, onde tem, né, chacaré, onde tem de tudo lá. Mas eu acreditava tanto em Deus, na missão, e que eu estava fazendo o correto, que eu não tinha medo nenhum. Mas histórias assim tem várias, né, de chegar em lugares, e chegar, deixar a mochila, e falar, guarda minha mochila aqui, ia, vendia e trazia o dinheiro do dia para pagar aquele quarto que eu ficava lá, né? Cozinhava no álcool, lá dentro do quarto, fazia altas comidas para minha filha, todo um álcool no quarto, cozinhava lá. Então, tem muita loucura que eu fiz, né? Tudo para conhecer fora da bolha, para entender como o sistema funciona e como que tudo é, e muita loucura. Eu não me arrependo de nada, mas acho que Deus me cuidou demais, gente. Porque fiz muita loucura. Muita loucura eu fiz. Caminhei muito sozinha, é muito perigosa. Mas estou aqui, não aconteceu nada comigo. E não me arrependo de nada que eu fiz. E estou... aprendi muito. Amo o ser humano. Acho assim uma coisa incrível. A sociedade, o ser humano, as culturas. Como que é diferente Bolívia do Brasil, como é diferente a Argentina, de Venezuela, como é diferente, como a gente tão diferente e tão igual ao mesmo tempo, né? Porque a gente sofre tanto, o ser humano, a gente tem uma busca, né, constante de preencher o vazio, de buscar sentido na vida, né? Então, tudo isso é comum em todo ser humano, independente da religião, da cor de pele, do país, né? E acho que a gente precisa, entre nós, fazer alguma coisa, gente, para mudar essa vida, né? Estou buscando agora o que eu tenho que fazer, né? Porque o próximo passo para dar sentido na minha vida e ajudar as pessoas, né? Nossa, é um relato fantástico, Natália. Eu fico imaginando a experiência que você passou e a intensidade mesmo dos riscos e dos benefícios. Eu fiz uma coisa muito menor do que você e já foi arriscado. Quando a gente teve o crime de Brumadinho, a Uhum. questão do deslizamento, eu queria ir, na época, como psicólogo para trabalhar na área de desastres. Eu queria durante muito tempo, acabei não conseguindo, isso foi bom, porque eu tô aqui. Se eu tivesse conseguido, nem que eu estaria. E aí, eu conheci uma pessoa no WhatsApp, que me levou a outra pessoa, que me levou a outra pessoa, que me levou ao grupo da Cruz Vermelha, que me levou a alguém. Eu não conhecia nem a primeira. Eu fui de carona com a quinta. Voltei com uma sexta. Isso já é doideira o suficiente. Imagina o que você fez. Olha que eu estava dentro da cidade ainda. E quando aconteceu o Brumadinho, eu fiquei doida para ir, louca, assim. Eu ficava assim, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, porque eu sinto assim uma necessidade mesmo de estar nesses lugares onde tem essas catástrofes, uma coisa. Eu deveria ter sido bombeira, na realidade, a Cruz Vermelha. Se eu nascesse de novo, acho que estaria aí nessas profissões, sabe? Paramédica, aquela coisa, né, de ajudar, aquele momento que eu adoro essas coisas, eu gosto muito, tanto nessa coisa da adrenalina, como também ajudar as pessoas a entender os pensamentos delas,
Adoro. Eu quero fazer, se Deus me ajudar a fazer uma faculdade, eu não sei o que eu tenho para mim. Eu estou nesse tempo de busca de entender que Deus quer para mim agora. É outro tempo, não é mais mochila nas costas, não. Já passou, agora é outro tempo, mas eu estou querendo entender qual é o sentido, qual é o caminho que eu tenho que caminhar. E acho que isso é muito importante, quando a gente entende, sabe, uma percepção intuitiva, é uma coisa espiritual, não é uma coisa racional, é uma coisa que você busca lá dentro de você. Você vai lá dentro, é autoconhecimento, entender quais são as suas necessidades, quais são suas dores, quais são suas prioridades, né? E entender qual é o caminho para você cumprir aquilo que Deus te chamou, ou que você sente que precisa fazer, né? Eu bem. E aí, já encaminhando para o fechamento, gente, é muito interessante ver o quanto a sua aventura fala da superdotação nessa busca do sentido, nessa busca da verdade, mas da verdade no sentido enquanto uma experiência verdadeira, uma experiência autêntica e intensa, que vira a sua verdade. Desafio, né? Porque no fundo, você falou aqui a sua verdade, da sua experiência, que é estritamente pessoal, principalmente aqui de um ponto de vista espiritual, mas que foi o que você carregou disso, apesar de um monte de coisas. É bem interessante ver esse processo. E claro que você também não poderia contar tudo aqui, né? Não tem que ter nem tempo para isso. Então, é isso. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho dessa história. Eu sempre que falo sobre privado, eu vou falar isso aqui no YouTube ainda. Faça um livro disso, vai ser muito divertido. O quê? Faça um livro com essas experiências. Escrever. Desafio. Desafio, acho que é a palavra de todos nós. A gente precisa ser desafiado, do jeito que for, mas se desafia. Coloca desafios na frente, que você vai funcionar e a depressão vai embora.